Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma semana, dessa vez com o PET, os Planos de Estudos Tutorados de Minas Gerais, volume 3. Essa é a primeira semana do nono ano. Não se esqueça de se inscrever no canal, curta esse vídeo, comente aí embaixo. Se precisar falar comigo, pode me procurar lá no Instagram. Pega seu caderno e vamos juntos fazer as atividades aí dessa semana. Bom, pessoal, essa semana a gente vai falar um pouco sobre a Revolução Russa. Antes da gente entender o que foi a Revolução Russa, a gente tem que voltar um pouco antes e entender como que a Rússia era antes da Revolução. O que a gente chama aí de Rússia czarista, né? A Rússia era governada por um czar, que era como se fosse um rei, né? E ele tinha o poder e controlava toda a sociedade. Então, no final do século XIX, a Rússia se encontrava da seguinte forma, né, no seguinte panorama. Governado por um czar, né, que eu falei para vocês, como se fosse um rei. Maior parte da população rural, então a maior parte da população vivia no campo, se dedicava, né, às plantações. Embora a maior parte não fosse dona da terra, eles trabalhavam aí pela forma de governo, pela forma de trabalho da servidão. E a Rússia, pessoal, era muito grande e formada por povos de diferentes etnias, né? Então diferentes povos formavam aí a Rússia, ok? A maior parte das terras, né, pertencia à nobreza, então as pessoas trabalhavam, não eram donos das próprias terras, e a gente tinha uma sociedade que a gente chama de sociedade estratificada, né, separadas aí, né, entre alguns ricos, médios e a grande maior parte da população é a camada mais pobre. O governo vai começar a fazer um estímulo à industrialização, só que essa industrialização não vai ser suficiente para mudar o panorama dessa estratificação. Por quê? Vai criar-se uma classe operária pobre, né? Então as pessoas vão ir para as cidades para trabalhar nas fábricas, mas isso não vai mudar o status social delas, porque elas vão continuar recebendo pouco, elas vão continuar passando muitas necessidades. E aí vai acontecer, né, a Revolução Russa, que vai tentar mudar tudo isso e vai ser um importante aí, acontecimento na história. Beleza? Bom, pessoal, vamos então às atividades. Vamos aí à atividade número 1. Olha só. Antes da Revolução, a população do Império Russo estava estimada em 150 milhões de habitantes, que em sua maioria vivia no campo, em condições de vida próxima à dos servos da Idade Média. Leia o texto e analise a imagem, em seguida responda as questões. Então a gente tem um texto e uma imagem e tem algumas perguntas aí sobre eles. Na letra A está perguntando o seguinte: por que a Rússia deixou de acompanhar países vizinhos como Alemanha, França e Reino Unido? Aí eu marquei para vocês um trecho aí no texto, olha só. Contudo, os russos ficaram para trás na Revolução Industrial e viram seus vizinhos modernizar-se e investirem na indústria, enquanto a Rússia continuava sendo uma economia agrícola. O Império Russo era conhecido como o gigante dos pés de barro. Então, por que a Rússia deixou de acompanhar? Porque ela parou de não investir na industrialização, ela investia apenas numa economia agrícola, né? Então, por isso que a Rússia foi ficando para trás, né? Porque ela só investia nessa economia agrícola. E os senhores que eram donos das terras não tinham interesses em investir nas indústrias, eles continuavam investindo apenas na agricultura. Na letra B, a palavra gigante na expressão gigante dos pés de barro atribuída à Rússia do século XIX, se explica pela extensão territorial. Mas por que dos pés de barro? Então, por que essa expressão gigante dos pés de barro? Tá naquele trecho ali em cima, olha só. O Império Russo era conhecido como gigante dos pés de barro. Gigante, porque ele era muito grande, dos pés de barro, porque ele era um país focado na economia agrícola. Então, os pés de barro faz referência aí à economia agrícola, ok? Vamos lá, letra C. A modernização da Rússia, promovida pelo czar, garantiu o desenvolvimento e uma melhor qualidade de vida para toda a população? Justifique sua resposta. Aí eu marquei um trecho para vocês, olha só. Também houve um crescimento populacional que acabou aprofundando os problemas sociais da Rússia. Com mais pessoas morando no país, o desemprego cresceu e a produção agrícola insuficiente para alimentar a população gerou fome e revoltas. Cresceu a migração no país, tanto estrangeiros quanto pessoas de outras regiões russas mudaram-se para as novas cidades industriais. Contudo, o absolutismo e as precárias condições de vida persistiram no campo e na cidade, onde os operários recebiam salários muito baixos. Então,
A industrialização promovida lá pelo czar, ela melhorou a qualidade de vida da população? Não, ela não melhorou. Por quê? Porque a população vai aumentar muito, a produção agrícola não vai conseguir alimentar todo mundo. Além disso, as pessoas recebiam salários muito baixos, então as condições dos trabalhadores vai continuar sendo muito ruim, ok? Então, a resposta aí, não houve uma melhoria na qualidade de vida da população, faltava alimento e os salários dos operários eram muito baixos, ok? Bom, na imagem 1, observamos a representação de grupos sociais na Rússia. Que grupos são esses? A partir da imagem, que tipo de relação identificamos entre esses grupos? Então, a gente tem essa imagem aí, que está representando o quê? A gente está vendo o povo, né, carregando algumas figuras aí em cima. Né? Essas figuras seriam as figuras representando o czar, né? Então a gente tem aí o czar, a gente tem aí um representante também da igreja, e esse cara que está dando aí a chicotada representaria o exército, né? Que está a serviço do czar. Então, o que a gente vê nessa imagem? O povo é que sustenta os privilegiados, né? O povo é que sustenta aí o czar, né? E sustenta com a própria vida. A gente pode ver aí pessoas mortas, né? Então a situação dessas pessoas é uma situação precária. Então isso que a gente consegue ver nessas imagens. Okay? Então a gente identifica aí o grupo da população, o povo, que está carregando, né, o czar, a nobreza, a igreja e também o exército. Beleza? Bom, agora vamos ao número 2. Na Rússia do século XIX, durante movimentos contrários ao regime czarista, que dominava a Rússia, abriram caminho para a formação do POSDR, Partido Operário Social Democrata Russo. Por meio desse movimento, várias lideranças políticas, claramente influenciadas pelos valores do socialismo marxista e também interessadas em colocar um basta ao absolutismo do czarismo, se organizaram na Rússia. Mesmo descendendo de um movimento com características próximas, os membros do POSDR criaram dois grupos políticos fundamentais para o partido. Apesar de querer o fim do czarismo, os sociais-democratas russos não convergiam em um único projeto, a de reconstrução da Rússia. Dessa maneira que podemos observar o surgimento de dois grupos, os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques representavam a minoria e os bolcheviques a maioria. Leia sobre esses dois grupos no livro didático ou pesquise na internet e complete o quadro com as informações solicitadas. Então, a gente vai ter dois grupos aí, o bolcheviques e os mencheviques, e está pedindo para vocês completarem esse quadro, né? Com as classes sociais envolvidas, os líderes, ideias que defendiam, formas de chegar ao poder e o regime político que cada um deles defendia, ok? E aí eu trouxe para vocês essas informações, prestem atenção que vocês conseguem completar esse quadro aí tranquilamente. Vamos lá, então, os bolcheviques, que significa maioria. Qual classe social que estava envolvida? O partido deveria ser constituído de revolucionários, deveriam ter os camponeses como aliados. Então, para eles, não era todo mundo que devia participar, né, desse partido, né? Deveriam ser revolucionários aí, que tivessem uma capacidade para participar aí. E os camponeses também deveriam participar. Quem era o líder? O Lenin, né? O Lenin aí era um dos grandes líderes aí dos bolcheviques. Qual que é a ideia que eles defendiam? Uma mudança radical da política para o povo. Então eles queriam que fosse uma mudança radical, uma mudança total. Qual seria a forma de chegar ao poder? Uma revolução socialista armada, caso necessário. Então, para os bolcheviques não importava se ia ter que ser uma revolta armada, ela tinha que acontecer. E qual regime político que eles defendiam? Que seria instalada a ditadura do proletariado, né? Então, o que é o proletariado? São os trabalhadores, né? O proletário são aqueles trabalhadores, aquelas pessoas que vendem a sua força de trabalho, né? Os operários, os camponeses são o proletariado, beleza? Agora vamos ver os mencheviques, que significa minoria. Qual classe social envolvida? Para os mencheviques, o partido deveria se abrir a todo aquele que desejasse entrar e militar na causa revolucionária. Então, para eles, qualquer um que quisesse entrar, deveria entrar. Não é igual no outro, que seriam revolucionários profissionais. O líder, o Yuli Martov, o líder aí dos mencheviques. Ideias que defendiam uma revolução moderada, uma revolução que aconteceria pouco a pouco. Forma de chegar ao poder. Para fazer a revolução, a classe operária precisa se aliar à burguesia liberal e, dessa maneira, desenvolver plenamente o capitalismo na Rússia. Então, eles acreditavam aí que eles deveriam se aliar
a essa burguesia para depois eles conseguirem aí realmente tomar o poder. E qual o regime político que defendiam? Primeiro deveria se fazer uma revolução burguesa e somente depois disso iniciar a construção de uma sociedade socialista, sem passar pela ditadura do proletariado. Então, para eles seriam etapas. Primeiro você faz uma revolução burguesa, né, com auxílio dessa burguesia liberal. Depois você começa a construir uma sociedade socialista. Beleza? Número 3. Leia trecho da biografia de Vladimir Lenin, observe a imagem 1, em seguida responda as questões. Na letra A, quem foi Lenin? Aí tem um trecho, né, no parágrafo de cima que fala quem foi Lenin. Olha só, Lenin foi um político revolucionário russo, principal líder da Revolução Russa de 1917 e primeiro presidente da Rússia socialista. Lenin, pseudônimo de Vladimir Ilyich Ulyanov, nasceu em Sindark, na Rússia. Então, quem foi o Lenin? Esse revolucionário russo que foi líder da Revolução Russa de 1917 e foi o primeiro presidente da Rússia socialista. Beleza? A qual POSDR ele fazia parte? POSDR, Partido Operário Social Democrata Russo. Qual deles? O bolchevique. Então, a resposta aí, os bolcheviques. Beleza? Na letra C, o que foi a NEP? Nova política econômica implantada por Lenin quando governava a Rússia. Então, o Lenin ele vai implementar essa nova política econômica, né, que vai vir depois do comunismo de guerra, de 1921. E o que essa NEP queria fazer? Né? Olha só, a NEP era baseada nas pequenas explorações agrícolas, industriais e comerciais e iniciativa privada para fazer com que a União Soviética saísse da crise em que se encontrava. Então, a NEP, essa nova política econômica, era baseada, então, nessa junção, né, com a liberação de alguns elementos do capitalismo. Né? Olha só, a NEP tinha alguns princípios: liberdade de comércio interno, liberdade de salário aos trabalhadores, autorização ao funcionamento de empresas particulares e permissão de entrada de capitais estrangeiros para a reconstrução do país. Então, a NEP, essa nova política econômica, ela abria, né, um pouco aí para algumas características do capitalismo. Ok? Bom, pessoal, então é isso. Bons estudos. Meus alunos, por favor, me mandem as atividades aí pelo meu WhatsApp, pelo meu e-mail. Se precisar falar comigo, pode me mandar um e-mail ou me procurar lá no Instagram. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comentar aí embaixo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!